Olá para você que nos assiste, hoje é dia 3 de maio de 2021 e hoje eu gostaria de abordar um tema extremamente importante aqui no canal. Eu gostaria que você me acompanhasse aqui em algumas notícias. No final do ano passado saiu essa notícia aqui no portal G1 da Globo. Ministério Público acusa advogado por homofobia contra promotora durante júri de policiais em São Paulo. O Ministério Público denunciou Celso Vendramini à justiça sob acusação de discriminação homofóbica contra Cláudia McDowell em julgamento de policiais militares em 2019. Promotora, que é lésbica, diz que advogado ofendeu comunidade LGBTI+. Na hora que você vai discorrer aqui pela notícia, você vai perceber que este advogado fez alguns comentários e essa promotora que estava lá para acusar os policiais não gostou. E ela é militante do movimento LGBTIQ+, e etc. O que ela fez? Ela processou o advogado. A gente tem que lembrar que o advogado ele tem imunidade quando ele está no exercício da sua função, principalmente no plenário de um tribunal do júri. Mas além disso, o que ele falou não tem nada demais. Aqui você, na reportagem, vai ver que tem algumas frases aqui do que ele comentou, mas o que mais chama a atenção é essa última. Hoje parece que ser hétero é pecado. Ele ganhou essa ação, ele conseguiu absolver os policiais e tudo indica que a promotora, por vingança, foi lá e denunciou ele por homofobia, que é claro, é algo genérico demais. Na semana passada nós tivemos este caso aqui que aconteceu na Inglaterra, em Londres mais precisamente, onde um pastor foi preso por pregar que Deus criou apenas dois sexos. Inglaterra, conhecido como um país onde você tem liberdade para expressar sua fé, um país onde já foi, eu acredito que hoje não tanto, majoritariamente cristão, e aí você vê no vídeo, depois tem um videozinho na internet, você consegue localizar aí, e o pastor foi preso, algemado, 71 anos, por defender o posicionamento bíblico de que só há dois sexos, homem e mulher. E ontem saiu publicado no G1 que o Ministério Público Federal aciona a justiça contra Ana Paula Valadão por danos morais por declarações contra gays e pessoas com HIV. A indenização pode chegar a 2 milhões de reais. Essa parte é muito importante. O comentário que ela fez foi feito durante um culto transmitido pela Igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte em 2016. No decorrer da reportagem você vai perceber que os movimentos LGBTQI+, etc., entraram com ação depois que esses vídeos viralizaram. Então ela estava num evento da igreja dela, pregando, falando a respeito do que a Bíblia diz. Esse vídeo viralizou e aí o Ministério Público Federal vai lá e entra com uma ação contra ela, também pelo genérico homofobia. E aqui no decorrer da reportagem vai falar o motivo pelo qual eles processaram ela ou porque acharam que ela estava sendo homofóbica. Tá aqui a fala dela. Tá aí a AIDS para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte, contamina as mulheres, enfim, não é o ideal de Deus. E aí tem mais algumas coisas, claro, que ela fala a respeito dessa união homossexual como sendo algo errado, segundo as Sagradas Escrituras. É interessante a gente observar que o movimento gay não gostou que ela fez esse link entre AIDS e homossexualismo. Porém, basta você fazer uma pesquisa rápida na internet que você vai perceber a relação entre homossexualismo e AIDS. Percebam aqui, homossexuais têm 20 vezes mais risco de contrair o vírus da AIDS, diz Organização Mundial de Saúde. A BBC publicou também a seguinte reportagem: como homens gays voltaram a ser os mais vulneráveis ao HIV no Brasil, contrariando tendência mundial. Outra reportagem da BBC. Segundo a ONU, AIDS volta a crescer entre os gays por falta de campanha. Ou seja, esse vínculo que ela fez, a Ana Paula Valadão, entre AIDS e homossexualismo não é nada tirado da própria cabeça. É algo que já foi comprovado diversas vezes por
pesquisadores e também empiricamente quando nós observamos isso acontecendo por aí. Ou seja, ela não mentiu, ou seja, ela estava num culto, ou seja, ela tem a liberdade de expressão garantida pela Constituição e além da liberdade de expressão, ela também tem a liberdade religiosa garantida pela Constituição. Para quem acredita que movimento gay quer igualdade dos gays para com todo mundo, está muitíssimo enganado. Eles não querem isso, afinal, isso eles já têm. A mesma lei que protege eu, você e os gays e a sociedade de uma forma geral é a mesma. Então, se você me ofender e eu me achei ofendido, eu te processo por injúria. Se eu for gay e fui ofendido também, eu te processo por injúria. Não muda nada. A lei está aí para todos. Ou seja, igualdade eles já têm. Só que esses movimentos gays, eles querem formar uma casta onde você não pode falar nada a respeito do comportamento deles. E pior, você tem que engolir o que eles estão te propondo e não pode falar nada, tem que ficar quietinho. Esse é um movimento que está ganhando força, é um movimento que está crescendo. Imagina se a Ana Paula Valadão e a emissora forem condenados nesse valor absurdo de 2 milhões de reais e esse valor seria repassado para essas entidades gaysistas que fomentariam ainda mais, buscando processar os outros, buscando arrecadar fundos para que eles possam continuar na empreitada deles de fazer você engolir o comportamento deles, quer você queira, quer não. Não está longe para acontecer no Brasil o que aconteceu lá em Londres, de pastores estarem pregando a palavra de Deus e serem presos por estarem fazendo discurso de ódio. Se você falar que a Bíblia diz que o homossexualismo é pecado, você está fazendo um discurso de ódio. E você imagina agora os riscos que os pastores vão correr, tendo em vista que essa pandemia fez com que a maioria dos cultos fossem transmitidos via internet. E aí um bonitão qualquer, de qualquer movimento, vai olhar lá e vai falar, isso aqui é discurso de ódio. E vai lá e quer processar o pastor ou quem estiver levando a palavra. Então você percebe que estamos vivendo num momento complicado, onde a nossa liberdade de expressão está sendo ceifada e o pior, nossa liberdade de culto. Daqui a pouco, num culto, você não vai poder mais pregar sobre pecado, porque o pecado ofende o pecador. E aí o pecador vai querer te processar porque você está sendo opressor. Veja a situação em que estamos vivendo. Por isso que nós não podemos nos calar. Temos que aproveitar agora, enquanto ainda temos essa possibilidade, para nos posicionar, para agir, para lutar pelo nosso direito básico e fundamental, que é o nosso direito de liberdade de expressão e o nosso direito de culto. Caso contrário, seremos apenas marionete na mão do Estado.